Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, raças e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Sabedoria, loucura ou apenas mais uma gnose para todos controlar. No Rasta News de hoje, falaremos sobre um espírito que vem se apossando da humanidade, normalizando o abandono da esperança e colocando a praxis em seu lugar. No Rasta News de hoje, sarumanismo cultural. O mundo moderno é um mundo escangalhado e descompensado. Seu espírito é um que clama em um deserto de ideias por coisas descoisificadas. Desde a alma sem corpo, ao ser sem finalidade, passando pelo conhecimento sem a coisa em si, pelo direito sem dever e pelo pai de feminista. Cada época parece ter uma ausência preferida, uma privação de estimação. De todos os simulacros exaltados como essência nesta corrida maluca para reinventar a roda, o que mais parece pautar os dias atuais é a ordem sem logos. O homem contemporâneo, despido de qualquer sonho metafísico, qualificado como história da carochinha, não consegue enxergar mais nada que não seja como mera construção social de antepassados que estavam de sacanagem com ele, com as mulheres, com as baleias, com os direitos humanos e com a psicologia. Incapaz de conceber o bem, ao beta sobrou apenas a obediência cega a alguma autoridade política, o pertencimento a alguma turba raivosa ou o churrascamento. Brutal. Não me sobrou nada, pra mim nunca sobra nada. Na média, ele opta pela primeira, legitimada pela segunda. Neste programa, o troféu bigodagem já laureou figuras à esquerda, à direita, ao centro, ao alto, a puta que o pariu. Petistas, bolsonaristas, MBL, comunistas, fascistas, democratas, republicanos e autistas já receberam a nossa láurea. O que será que os une? Qual cagada do anjo pigmeu caolho atinge democraticamente aqueles que parecem por vezes tão antagônicos uns aos outros? A verdade, senhoras e senhores, é que a despeito de pouco proveito, muito já foi discutido sobre o tal marxismo cultural, que é apenas um caso particular de uma magia mais ampla, um encantamento de um espírito antigo que estava lá desde a música do Zainur, o sarumanismo cultural. Saruman, também chamado Curunir, foi Maia a serviço do Vala Aule, o construtor, e dele é necessário falar. Aule é uma mistura de anjo com Hefesto, um grande artesão, detentor da técnica e moldador da natureza. Seu desejo por ordem é algo natural, mas ele quase o levou à ruína. Influenciado por Melkor, um Vala sacanageiro pacas, Aule tentou, a despeito dos avisos de seu pai, usar sua técnica para criar seres com vontade própria, mas percebeu que esses seres só se moviam como autômatos a seu comando. Eru, em sua majestade, corrigiu Aule e lhe explicou ser a fonte da criação a tal chama imperecível e que não há técnica que seja capaz de recriá-la. Arrependido e envergonhado, Aule se submeteu a Eru e ergueu seu martelo para destruir sua própria obra, uma bela cena abraâmica logo no início do Silmarillion. Mas seu pai o respondeu com misericórdia e os seres se assustaram e desviaram do golpe, passando a mover-se por conta própria. Assim, nasceu a raça dos anões, e assim Aule, reconhecendo a majestade de Eru, aceitou seu lugar na criação com humildade, permaneceu santo e seu amor pelas obras de sua técnica seguiu abaixo do amor a Deus, e ele criava coisas belas para glorificar o espírito criador, sem o desejo de possuí-las ou controlá-las. Mas nem todos aprenderam a lição de Aule. Dos elfos foram os mais próximos a ele, os Noldor, que tiveram o destino mais trágico de todos. A história da Terra-média é costurada com as lágrimas de Niena, e dessas, muitas são lamentos, juramentos malditos, guerras épicas, fratricídios e impiedades que ocorreram em decorrência de Fëanor ter confeccionado as Silmarils, no ápice de sua técnica. Joias que guardavam a semelhança das luzes divinas das árvores Laurelin e Telperion. Ou o que dizer de Celebrimbor, seu descendente, que na ânsia de salvar a sua terra do decaimento temporal, forjou os anéis de poder que quase levaram a Terra-média a sucumbir às sombras de Sauron. Falando em Sauron, adivinha a quem ele servia quando ele ainda era um belo Maia, antes de se deixar corromper pelo orgulho luciferino de Melkor? Sim, Aule. E qual foi o catalisador de sua corrupção? O desejo de ordem a qualquer custo.
Quase 3.000 anos após a Batalha da Última Aliança, exatamente quando as primeiras sombras foram percebidas na Floresta das Trevas, surgiram no oeste da Terra-média os Istari, que os homens chamavam de magos. Entre eles, havia um que também foi maia a serviço de Aule. Seu nome em Sindarin é Curunir, que significa homem de habilidade, de técnica, mas nós o conhecemos como Saruman. E a habilidade ele tinha de sobra, por isso foi escolhido para liderar o Conselho Branco, já que conhecia como ninguém as tradições de Sauron e as manhas dos anéis. Mas aqui começa o desvio. Enquanto Gandalf se interessava por hobbits e seus costumes, confiando na providência e na coragem dos pequenos, a mente de Saruman alienava-se a tudo que não aparentasse grandes poderes. Passou a estudar os anéis. A princípio, seu estudo era parte do esforço para compreender e derrotar Sauron, mas esse conhecimento foi despertando nele a inveja, e essa inveja se converteu em uma tentação. Se havia ordem possível, ela viria pela posse e domínio absoluto do Um Anel. Em nome da vigilância e do combate ao mal, ele foi cedendo ao desejo de controlar sozinho os destinos do mundo. E assim, o seu dever de vigilância converteu-se em cálculo político. Em nome de uma ordem que só ele julgava enxergar, começou a dizer ao Conselho que não havia pressa, que era melhor esperar, que o Um Anel estava perdido para sempre, quando na verdade ele queria ser o primeiro a encontrá-lo. Fortificou Isengard, encheu-se de espiões e em silêncio sonhava em repetir o que Sauron fez, só que com o seu toque especial: transformar a promessa de ordem em uma tirania tecnocrática iluminada. É em Isengard que ele tem um diálogo com Gandalf que traduz a essência do sarumanismo cultural. "Então você veio, Gandalf", diz Saruman, com uma luz branca e fria nos olhos. "Vim pedir sua ajuda, Saruman, o Branco", responde o Mago Cinzento. O título claramente fere a Saruman. Ele já não se reconhece no branco. Mostra então que suas vestes brilham em todas as cores e proclama: "Sou Saruman o Sábio, Saruman o Fazedor de Anéis, Saruman de muitas cores." Gandalf, olhando para aquele manto em tie-dye de quem parece que vai para o festival de música eletrônica ou show do Grateful Dead, fica ali confuso, observa e responde: "Eu gostava mais do branco." E Saruman replica com o orgulho de quem acredita ter superado a pureza: "Branco serve para começar. O pano branco pode ser tingido, pode se escrever sobre a página em branco. A luz branca pode ser decomposta." Ao que Gandalf responde: "E nesse caso, deixa de ser branca, e aquele que quebra uma coisa para descobrir o que ela é, deixou o caminho da sabedoria." A túnica de muitas cores é o emblema do mundo moderno. O branco, a unidade luminosa, símbolo da ordem divina, é despedaçado diabolicamente em 7 tons. O arco-íris do intelecto que se acredita livre, mas só reflete sua própria fragmentação. É o diabolismo no sentido etimológico, aquilo que divide. A luz branca, quando quebrada, já não é mais capaz de iluminar. É o cientista que disseca o ser e perde o mistério, o filósofo que transforma a sabedoria em método e o gestor que transforma a vida em uma planilha na Faria Lima. Nesse instante, Saruman pronuncia o credo da modernidade. Os dias antigos se foram, os dias médios estão passando, os dias mais jovens estão começando. A época dos elfos se acabou, mas nosso tempo está chegando, o mundo dos homens que devemos governar. Mas para isso, precisamos de poder. Poder para ordenar todas as coisas como queremos, para o bem que apenas os sábios podem enxergar. É o mito do progresso, a ideia de que o tempo substitui a verdade. O mesmo espírito que moveu os iluministas quando declararam a maioridade da razão e a morte de Deus. O abandono das coisas antiquadas pelo novo cajuzinho do verão. Não há mais esperança nos elfos ou na agonizante Númenor. É a recusa da tradição, a negação da herança espiritual. Podemos nos unir a esse poder, deplorando as maldades incidentais, mas aprovando o propósito final e mais alto: conhecimento, liderança, ordem. O maluco só faltava fazer a bandeira do Brasil ali, né? Este é o mundo da máquina, que promete salvação pela técnica, pela administração, pela minha na tua mão. E antes que me acusem de ser um ludita anticientífico, é necessário fazer aqui uma distinção. A tecnologia e a ciência possuem uma relação íntima, mas elas não são a mesma coisa. E elas operam em escalas completamente diferentes. A tecnologia depende de ciências estabelecidas e seu progresso se dá não de verdade em verdade, mas de invenção em invenção, que são combinações úteis de processos já conhecidos. É possível chegar a um altíssimo nível de desenvolvimento tecnológico sem descobrir nada novo em termos de ciência. O assombroso progresso tecnológico muitas vezes ofusca a realidade, que é a falta de linearidade e as enormes estagnações do processo científico. É aqui que o mago improvável Ortega y Gasset entra no quadro para dizer o que Tolkien conseguiu desenhar em símbolo.
A técnica emancipada do Logos fabrica um homem que usa os frutos da civilização sem amar as raízes que os nutrem. O civilizado é o mundo, mas o habitante não. A verdade é que nós, senhoras e senhores, somos o orc, o bárbaro motorizado, o invasor vertical que emerge por um alçapão no palco da história. O cara vive de analgésico, automóvel, microchip da beleza, aspirina, mas não de ciência, porque ciência sem contemplação, sem os princípios, ela simplesmente vai evaporando, né? A técnica não pode ser causa de si mesma, diz Ortega. Ela perdura enquanto durar a inércia espiritual, o momentum da cultura que a gerou. Cessada a seiva, a árvore fica de pé por um instante e depois cai. Uma imagem da árvore branca de Gondor, ressecada, ou da floresta de Fangorn, devastada. E ainda há uma mutação mais sutil e mais perigosa no espírito humano. O surgimento do especialismo. A civilização moderna, ao casar capitalismo com ciência experimental, criou o técnico como uma espécie de aristocrata do presente, né? Você tem lá engenheiro, médicos, financistas, professores, todos aparecem com aquela autoridade clerical e no topo o homem de ciência, né? Mas, fechado no seu alvéolo, ele se torna aquilo que Ortega chamava de sábio ignorante. Ele sabe com exatidão o mínimo rincão do universo onde ele trabalha e ele ignora formalmente todo o resto, porém, opina sobre esse com a petulância de quem, no seu nicho, é um gênio. O método, então, vai convertendo-se em uma máquina, e a máquina vira a própria moral. Multiplicaram-se os homens de ciência, diminuíram os homens cultos. Os laboratórios pipocaram, mas atrofiou-se a enciclopédia interior. E quando chega a hora das grandes sínteses, quando a física pede um novo Leibniz, um novo esforço de unificação espiritual, o especialista não sabe como pensar fora da caixa de Petri. Esse é o coração do sarumanismo cultural, a barbárie do especialismo que se crê civilização, onde cremos que só é digno aquilo que se pode medir, sem perceber que o que nos leva a medir qualquer coisa é, por sua vez, imensurável. Fragmentados em muitas cores e virtudes isoladas e atarantadas, alternamos as nossas discussões entre defensores de verdade sem piedade e paladinos da piedade sem verdade, todos incapazes de agradecer a fonte de onde vieram as próprias ferramentas ou as ideias que eles acham que possuem, mas que na verdade os possuem. É por isso que o sarumanismo cultural é tão amplo. Ele apela a cada um de nós em nossa queda. Nele, já não precisamos nos preocupar em agir bem, principalmente quando há pouca ou nenhuma esperança. A sua razoabilidade é a de gerir o mal como um administrador. É o CEO da startup Satan Airlines, né, que fala como o iluminista que quer consertar a queda da graça pela educação. Prudente e sofisticado como o liberal que quer substituir a moral pela economia, ou mesmo gélido e impessoal como o burocrata para quem a vida humana é uma estatística. Todos, no fundo, repetem o mesmo evangelho. A providência fez um péssimo trabalho até agora, mas com poder nós poderemos ordenar todas as coisas como queremos, para o bem que apenas os sábios podem enxergar. Esta é a fé do especialista, o credo do tecnocrata e o catecismo da bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o Troféu Bigodagem de hoje vai para ninguém menos que Augusto Comte. Meu irmão, essas tais ideias, elas são mais perigosas do que casar com o modelo do Instagram, né? Muito do que se chama de espírito dos tempos nada mais é do que o homem médio vivendo como uma espécie de Greta Van Fleet filosófico, né? Raciocinando em termos de ideias que lhe parecem muito óbvias, naturais e até mesmo suas, mas que no fundo pertencem a algum velho defunto. Augusto Comte é um destes e um que custa muito caro. No seu curso de filosofia positiva, Comte opera os seus feitiços a partir de dogmas verdadeiramente sarumânicos. O primeiro dogma é a lei dos 3 estados, né? O espírito humano, diz ele, passa do teológico ao metafísico até chegar ao positivo, onde ele renuncia às causas íntimas e só quer saber de leis de sucessão e semelhança. Em bom sarumanês, tem nada de origem, nada de finalidade, apenas aquela regularidade observável, né? A unidade do conhecimento sai do logos e passa a viver no próprio método. É a luz branca sendo oficialmente decomposta. O segundo dogma é a impossibilidade do absoluto. No estado positivo, investigar as causas primeiras e finais é como ir num show do Dream Theater, né? Perda de tempo. Perda de tempo. Perda de tempo. A contemplação amorosa torna-se assim uma fraqueza e a medição a mais alta virtude. É a instituição sarumânica do quebrar a coisa para descobrir do que ela é feita. O terceiro dogma é o de que falta uma ciência, né? Depois da astronomia, da física, da química e da fisiologia, A paleontologia! resta apenas a física social.
é a consagração do plano mestre. Aplicar uma gramática de máquinas a uma alma coletiva. O homem deixa de ser homem e se torna ali um fenômeno, né? O povo vira uma variável e a história uma série temporal onde o mal ele é apenas uma anomalia residual que um pouquinho mais de ordem há de sanar. É só mais essa lei. O quarto dogma é a reforma total da educação. A escola ainda é teológica e literária demais, né? Pois bem, substitui-se por educação positiva. E aí o jovem toca o foda-se para a realidade e passa a treinar para o método. A criança não vai aprender o que é o bem, mas ela vai aprender a projetar um KPI para o bem, né? A moral passa a ser uma espécie de engenharia de hábitos, né, que pode mudar conforme a necessidade da sociedade. O quinto dogma é a reorganização desta sociedade. A crise do Ocidente é por causa de uma anarquia intelectual. 3 filosofias incompatíveis, né? Teológica, metafísica e positiva, vão lá disputar o trono. Qual que é a solução? Dar universalidade ao positivo e resumir tudo num só corpo de doutrina homogênea. Quando o método for uno, a ordem brotará. É a velha tentação de Saruman, né? A gente precisa de poder para ordenar todas as coisas como queremos. O sexto dogma é uma classe sacerdotal da síntese. É a elite iluminada. O Conte até vê que o especialismo estreita a alma. Mas o antídoto que ele cria é muito pior. É uma nova casta dedicada às generalidades científicas, né? Os sacerdotes da coordenação. No lugar de teólogos, a gente tem curadores de método. Esses são aqueles sábios que no discurso sarumânico são os únicos capazes de enxergar o bem. O sétimo dogma é bastante prático. A psicologia introspectiva é uma ilusão. Nada de olhar para dentro. O órgão observado e o observador são o mesmo. E aí passa a valer apenas os fatos externos do método em ação. O resultado é uma antropologia amputada que enxerga a humanidade como máquinas estatísticas. Qualquer semelhança com a maneira que os tecnocratas, donos de Big Tech, né, como Facebook, Google ou Palantir, né, nome de uma ferramenta muito usada por Saruman, inclusive, tratam os seus usuários e observam a maneira com que eles fazem suas escolhas, os seus dados, não é mera coincidência. Esse é o catecismo positivista. O amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Só que esse amor, ele é um altruísmo secular cuja finalidade é dar coesão social apenas. A ordem, ela é uma ordem administrativa e o progresso é uma curva ascendente que nos leva ao inexorável mundo positivo. E é por isso que Augusto Conte merece o nosso troféu Bigodagem. Boa noite, embaixadores, boa noite, raças e rastas. Se vocês chegaram até aqui e gostaram, eu convido vocês a conhecer a nossa jornada comentada A Sociedade do Anel, onde a gente vai falar sobre sarumanismo cultural, sobre a vida dos hobbits, conservadorismo e ordem natural, sobre antropologia medieval, sobre simbolismo, todas essas outras coisas que a obra do professor Tolkien nos traz. Isso sem contar também as maravilhosas canções que ele nos deixou. Então, segue aqui o QR Code e vem com a gente nessa. Um beijo do Rasto. Meus pés até a junção com a grande estrada. Rasta, o Gandalf era colega de Saruman, então? Sim, Saruman era líder da ordem deles. Rastão, o Anel de Gandalf é um dos anéis fabricados por Sauron? Não, Narya é feito por Celebrimbor. Sauron nunca tocou nele, só que, como todos os anéis, ele está submisso ao Um. Rasta, qual a sua opinião sobre a morte de Saruman na versão estendida das Duas Torres? Achei brutal, né? Mas, além do empalamento extra, a cena com Grima aconteceu fora do seu devido lugar, né? Porque não cabia colocar o expurgo do condado no filme.